Meus caros colegas, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uma sessão organizada pela Secção Regional Sul. E quando falamos de segurança dos cuidados, falamos sempre numa perspectiva que tem como foco o doente e, de facto, é esse o nosso grande âmbito. No entanto, temos que ressalvar também aquilo que esta pandemia nos trouxe em termos de segurança de cuidados de quem os presta também. E aquilo que nós observamos foi, sem dúvida, que os enfermeiros, mais uma vez, foram os primeiros a dar o primeiro passo na luta contra esta doença invisível, mas que aquilo que lhes causou grande receio foi exatamente a inexistência, muitas vezes, de equipamentos de proteção individual que lhes garantissem essa segurança dos cuidados que gostariam de prestar, e muitas vezes não havia dentro das organizações, criando, de certa forma, uma entropia também àquilo que eram a segurança dos cuidados que nós próprios gostaríamos. Dar-vos as boas-vindas e dizer-vos que, de facto, espero que isto seja uma sessão mais informal possível, onde todos nós possamos fazer um upgrade ao nosso conhecimento relativamente àquilo que é a segurança dos cuidados, e para isso temos pessoas de referência em cada uma das áreas que vamos a debater hoje. Para abordar a questão e esta subtemática da segurança dos profissionais, vou contar com a presença do Sr. Enfermeiro Fernando Barroso, que é enfermeiro gestor no Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, enfermeiro especialista de enfermagem na comunidade, é pós-graduado em Direito da Segurança e em Gestão de Projetos e é ainda autor do blog Segurança do Doente, a quem eu passo, portanto, a palavra de imediato para que dê início à sua exposição. Muito bem. Venho falar-vos na segurança e saúde dos profissionais de uma forma muito lata, no pouco tempo que me é permitido estar aqui convosco, começando por deixar já de lado um aspecto que acho que é absolutamente importante. Falar de saúde para profissionais de saúde é um enorme desafio. Primeiro porque todos nós temos a nossa própria ideia de saúde, todos nós temos as nossas dificuldades no dia-a-dia. A saúde de cada um de nós é um aspecto muito individual. Podemos e devemos trabalhar todos esses aspectos, todos esses fatores contribuintes para termos melhor saúde no trabalho. E esse aspecto tenho a certeza que o Vítor falará melhor do que eu a seguir. Íamos cingir então às questões da segurança. E começava, desculpem estes problemas técnicos, vou tentar não falhar novamente. Começava, ao falar na segurança, por vos apresentar primeiro esta definição. Esta é uma definição da Classificação Internacional para a Segurança do Doente, da Organização Mundial de Saúde, e define segurança como a redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável. Quando um enfermeiro precisa, por exemplo, de fazer um levante de um doente, tem disponível um elevador de doentes, tem disponível outros colegas, mas decide fazê-lo sozinho, está a aumentar o risco para si próprio de uma forma que é desnecessária e certamente inaceitável. Portanto, nós temos individualmente a obrigação também de usarmos aquilo que temos à nossa disposição no âmbito da segurança e que as instituições nos permitem utilizar e nos disponibilizam. Portanto, é com base neste conceito, a redução do risco de danos desnecessários a um nível aceitável, que dirijo a minha apresentação. Atualmente, quando falamos em segurança e quando vamos trabalhar, e vivemos neste momento um período muito desafiante em todas as instituições de saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, nas unidades de cuidados continuados, em todos os locais em Portugal e no mundo, quando pensamos segurança, podemos vê-lo de diferentes formas. Primeiro que tudo, queremos um ambiente que seja seguro. Não queremos, de certeza, ver as coisas sujas, queremos ter a certeza que tudo está higienizado, que tudo está desinfetado, e para nós isso é um aspecto importante. Depois, para termos segurança, precisamos que a nossa equipa, aqueles que estão connosco, compreendam também estes conceitos e tomem eles próprios atitudes e ações seguras.
é muito importante para nós próprios este conhecimento. O conhecimento que temos que ter até perante os novos desafios. A Covid-19 parece que veio trazer-nos coisas muito diferentes do habitual, quando eu acho sinceramente que não é por aí. A Covid transmite-se por contacto. Há anos que os colegas do controle de infecção falam nas vias de transmissão e na transmissão por contacto. Já deveríamos estar preparados para aceitar melhor estes novos desafios. E por último, vamos trabalhar em segurança quando conseguimos também, do ponto de vista do nosso próprio ser e estar, irmos também em segurança. Ou seja, que capacidade é que eu tenho, que força mental é que eu tenho para ir trabalhar da melhor forma possível. Esta tem sido talvez uma analogia que nos tem feito imenso. Eu compreendo a analogia, compreendo que de facto os profissionais de saúde têm características se calhar muito acima da média e os enfermeiros têm de facto essas características também, mas eu, e aqui falo de uma forma muito pessoal, não entendo que aquilo que fiz no âmbito da pandemia e ao longo da minha vida profissional seja um ato heroico. Eu preparei-me para fazer o que faço, a minha equipa preparou-se para fazer o que faz e eu creio que todos nós temos essa noção de que fazemos aquilo de facto que sabemos fazer e fazemos o melhor possível. Se calhar quem está de fora das unidades de saúde ainda não tinha reparado nesta questão. Mas a verdade é que mais do que sermos heróis, aquilo que nós queremos todos ao longo dos nossos dias de trabalho e ao longo desta pandemia, vamos falar assim, porque é por isso que também estamos aqui, é não esquecermos aqueles que são as nossas famílias, os nossos familiares próximos ou distantes, e por muito heróicos que nos queiram fazer ser na presença dos doentes, queremos sim que os nossos também estejam em segurança. Isto leva-nos a um aspecto que considero também importante, é que todos somos humanos e todos somos sujeitos a estas pressões e a estas formas de nos condicionar. Quando falo desta forma, quero referir que somos todos vulneráveis à influência dos fatores humanos, lá está, porque somos todos humanos, quer na nossa segurança, quer na segurança dos nossos doentes. Inúmeras vezes ouvi frases como estas. Sabe, enfermeiro, o turno estava muito complicado e aconteceu. Eu olhei e pensei que estava tudo correto, não sei explicar o que é que aconteceu para que o incidente acontecesse. Sabe, foi já no final do turno e eu estava muito cansado. Eu tinha a certeza que o sangue era para aquele doente, portanto nem sequer li a etiqueta. São demasiadas as vezes em que os fatores humanos a que estamos expostos influenciam a segurança daqueles que estão ao nosso cuidado e da nossa própria segurança. Quando falo em fatores humanos, estou a falar de uma disciplina dedicada a descobrir e abordar elementos de incompatibilidade entre as pessoas, as ferramentas com as quais elas trabalham e os ambientes em que trabalham. Houve alguém que conseguiu colocar esta questão ainda melhor. James Reason disse-nos que não podemos mudar a condição humana, mas podemos mudar as condições sobre as quais os humanos trabalham. E esta é uma verdade absoluta. Quando falamos em fatores humanos, estamos a falar nos fatores de forma a concentrar-nos em melhorar as tecnologias e os sistemas para que estes trabalhem de forma ideal para as pessoas, em vez de tentar mudar a forma como as pessoas se comportam. Ou seja, temos que organizar os espaços à nossa volta para que nós, enquanto seres humanos, consigamos dar também o nosso melhor e estar em segurança. Alguns dos fatores humanos mais comuns que podem aumentar o risco incluem, entre outros, a carga de trabalho mental, as distrações, o ambiente físico, as exigências físicas a que estamos sujeitos, o próprio trabalho em equipa, o desenho e o fluxo do processo. Vou trazer-vos aqui alguns exemplos rapidamente de cada uma destas situações. De qualquer forma, quando consideramos os fatores humanos nos cuidados de saúde, conseguimos, entre outras coisas, entender porque é que a equipa de saúde comete erros e, em particular, quais os fatores do sistema que ameaçam a segurança do doente e dos profissionais. Conseguimos melhorar a cultura de segurança das equipas e das organizações. Conseguimos melhorar o trabalho em equipa e melhorar a comunicação entre os elementos da equipa de saúde. Conseguimos, com os fatores humanos, melhorar o desenho de sistemas e equipamentos de saúde. Conseguimos identificar
o que deu errado e prever o que poderia dar errado e ainda perceber como certas ferramentas podem ajudar a diminuir a probabilidade de danos ao doente e aos profissionais. Em soma, com os fatores humanos e considerando estes fatores humanos, vamos conseguir mais segurança, mais saúde para o profissional. Ao falarmos na carga de trabalho, e todos nós estamos sujeitos a diferentes cargas de trabalho ao longo do nosso percurso profissional, estamos de facto num período extremamente desafiante. Creio que não há nenhum profissional de saúde em Portugal que não tenha trabalhado mais do que aquilo a que estava normalmente sujeito, dispondo-se a trabalhar mais horas do que aquilo que era normal, fazendo mais turnos extraordinários, enfim, ajudando como só nós sabemos fazer. Geralmente as pessoas que trabalham sobre uma exigência mental muito elevada são mais propensas a cometer erros e temos que perceber isso. É por isso, por exemplo, que descansos frequentes podem ajudar a lidar com uma alta carga de trabalho. Além disso, devemos desenvolver estratégias mentais para ultrapassar algumas tarefas mais complexas. Por exemplo, quando existe uma exigência de uma tarefa muito elevada, podemos e devemos tentar reduzir o ruído de fundo, por exemplo, indo para uma área mais tranquila e dessa forma lidar com algumas informações importantes. Devemos ter muito cuidado com as distrações, nomeadamente com o multitasking e com as interrupções. Todos temos capacidade intelectual em qualquer momento. Podemos dividi-la como quisermos, mas pagamos um preço em termos de tempo e de eficácia. Todos nós temos aquela sensação de que começamos o dia de trabalho com uma determinada disponibilidade e chegamos ao final do turno com uma disponibilidade completamente diferente, sem capacidade muitas vezes de responder às coisas mais simples. Ao longo do turno de trabalho, as interrupções que vamos tendo obrigam-nos a passar de uma atividade para outra e isso faz-nos perder tempo para que o nosso cérebro se reoriente para uma nova tarefa. Esses milésimos de segundo vão se acumulando. Os investigadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho médio com a ineficácia do multitasking. Esta ideia de que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade, não é real. Aquilo que nós fazemos é passar muito rapidamente de uma tarefa para outra e vamos deixando informação pelo meio. Aqueles que fazem multitarefas cometem mais erros do que aqueles que não o fazem. Muitas vezes tomam más decisões e podem favorecer novas informações em detrimento das antigas, apesar da informação antiga ser mais valiosa. Aqueles que optam pelo multitasking estão mais sujeitos ao stress e isso limita a nossa esperança de vida e a nossa própria felicidade. Todos nós trabalhamos em diferentes ambientes físicos e sobre isso poderíamos ir buscar inúmeros aspectos. Trouxe apenas aqui alguns. Quem já trabalhou em ambientes de trabalho com uma iluminação inadequada percebe perfeitamente a diferença entre uma boa e uma má iluminação. Uma iluminação inadequada pode causar vários problemas, como por exemplo, luz insuficiente, não conseguimos de facto ter a luz suficiente para conseguir fazer o nosso trabalho, ou o contrário também é uma iluminação inadequada, um brilho intenso, um contraste inadequado, uma luz mal distribuída ou até mesmo a cintilação. Este simples aspecto da iluminação é o suficiente para potenciar a ocorrência de acidentes, franzir os olhos, dores de cabeça, faltas de produtividade da equipa, má postura ou até mesmo desconforto. O que dizer do ruído? Cada vez mais as nossas instituições, e há vários estudos que o comprovam, têm níveis de ruído muito acima daquilo que é o adequado. Não só para os profissionais, mas também para os doentes que reportam sistematicamente uma baixa capacidade até de recuperação e do seu bem-estar. E mais perigoso do que isto ainda, há níveis de ruído de tal forma aos quais nos habituamos enquanto profissionais de saúde que levam a que, por exemplo, sejam ignorados alguns alarmes de alguns equipamentos porque já nem os ouvimos, tão habituados que estamos a esses e damos atenção a outros que se calhar não são tão importantes. Poderia aqui, sobre a temperatura a que estamos sujeitos, nós e os doentes e os colegas com quem trabalhamos em alguns locais de trabalho e que tanto dificultam a nossa prestação de cuidados em segurança. Estamos numa altura de enormes exigências físicas. Permanecer sem dormir por 24 horas ou passar uma semana inteira com apenas 4 a 5 horas de sono por noite induz um nível de comprometimento equivalente a um nível de álcool no sangue de 0,1%.
A perda de 2 horas de sono apenas pode ter um efeito negativo no desempenho, equivalente a beber 2 ou 3 cervejas. É por isso que fazer pausas frequentes pode reduzir os efeitos negativos da fadiga. Não será nunca demais dizer, ok? Não se esqueçam, por favor, de descansar, de dormir o tempo suficiente para que possam ter um melhor desempenho e para terem mais segurança. Se há período em que temos tido estas solicitações acima da nossa capacidade, se calhar é este. A maioria das pessoas, em algum momento ou noutro, superestimam as suas habilidades ou subestimam as suas limitações. E isso pode colocar e coloca certamente em causa a nossa segurança. Não há vergonha nenhuma em ouvir as opiniões dos outros sobre as suas percepções relativamente à nossa capacidade. É por isso que devemos procurar um feedback construtivo junto daqueles que estão connosco, junto das nossas equipas. Mas relativamente ao trabalho de equipa, quando os membros da equipa não sentem que podem falar e ser ouvidos, se uma situação é insegura, então há um risco maior de dano para o doente. E aqui estamos outra vez a falar na cultura de segurança de uma equipa. Ela existe sempre, será mais virada verdadeiramente para a segurança ou não, dependendo daquilo que é a construção dessa cultura de segurança na equipa, no respeito de termos, por exemplo, um assistente operacional a chamar a atenção de que algo não está bem com um doente e fala com um enfermeiro ou fala mesmo com um médico, e o inverso também deve ser possível e deve ser entendido como uma mais-valia para toda a equipa, sendo que o que está em causa é a segurança dos doentes e a segurança dos profissionais. Para trabalharmos bem a equipa, temos que ter atenção à comunicação. Muitos dos locais de trabalho onde estamos são ambientes muito movimentados, muito barulhentos, e isso leva a distrações e a comunicação menos ineficaz. Também a pressão do tempo resulta normalmente numa comunicação ineficaz e alguns dos detalhes podem mesmo ser ignorados. As interrupções podem também resultar em falhas de comunicação. E aqui chamava a atenção muito clara para os momentos de transferência ou de transição, ou as passagens de turno, todos momentos semelhantes, mas não iguais. Mas estas falhas de comunicação têm sido estudadas e são frequentemente identificadas como causas muito importantes dos incidentes relacionados com a segurança do doente. É por isso que devemos, sempre que possível, utilizar ferramentas de comunicação o mais eficazes possíveis. Certamente que todos já conhecerão esta mnemónica do ISBAR. Ela está cada vez mais a ser implementada, já existe essa orientação por parte da Direção-Geral da Saúde, em que devemos construir a nossa informação, a informação clínica, nomeadamente nas transições, desta forma, correndo esta mnemónica, garantindo uma correta identificação nossa e do doente, uma correta exposição da situação atual, dos antecedentes do doente, aqueles que são relevantes para o momento, da nossa própria avaliação e quais são as nossas recomendações para aquela situação em concreto, não esquecendo, obviamente, os aspectos importantes. Mais 2 ferramentas, o briefing e o debriefing, são termos anglo-saxónicos, não há uma tradução à letra, vamos lá dizer assim, vamos tratá-los de outra forma. Trata-se essencialmente de momentos de pequenas reuniões iniciais antes de alguma ação importante. Neste pequeno briefing inicial, eu reúno a minha equipa, garanto que sei quem está e que função é que tem, que objetivo é que quero concretizar naquele momento, quais os principais passos, se há algum tratamento crítico e relevante ou algum equipamento especial que quero utilizar deve ser referido, pôr em causa se algo falhar, o que é que deveremos fazer, verificar que toda a equipa compreendeu aquilo que vamos fazer a seguir e pensar também no depois. O que é que eu vou perguntar no fim, porque é importante fazer uma revisão de final e aprender, independentemente de ter corrido muito bem ou muito mal, com aquela ação específica. Este debriefing, esta reunião no final, serve apenas para reunir a minha equipa novamente, perceber como é que foi o nosso desempenho. Às vezes podemos ter uma ideia que correu muito bem, mas outros acham que não e vão explicar porquê. Como é que nos sentimos como equipa, perceber o que correu bem e o que correu mal, como eu já tinha dito, o que poderemos fazer de diferente da próxima vez
e, acima de tudo, perceber que temos um entendimento comum na nossa equipa e, com isso, aprender e fazer melhor no futuro. Usar checklists é outra ferramenta, já foi aqui falado também pela Susana. A lista de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial de Saúde é mais do que conhecida. Ainda me espanta que há serviços que ainda colocam em causa esta utilização ou que a utilizam de uma forma não muito correta. Partilho convosco apenas um aspecto muito pessoal. Eu próprio tive que fazer uma checklist há pouco tempo. O cansaço também já não ajudava. Esta era a minha checklist colada na porta antes de sair de casa, para não me esquecer de algumas coisas que nos dias anteriores me tinha de facto esquecido, e depois, quando chegava ao serviço, fazia-me muita falta, como devem calcular, durante o dia. E uma checklist pode ser uma coisa tão simples quanto esta. Não se trata de fazer umas cruzinhas nos determinados quadrados, basta orientar o nosso pensamento e a nossa forma de trabalhar. E para terminar, falar mais numa outra ferramenta, desenho do processo. Eu, quando falo em processo, falo em método, num sistema ou num modo de fazer alguma coisa. E nós organizamos os nossos serviços com um conjunto de processos. Temos que pensar muito bem qual é o processo de acolhimento dos nossos doentes nas nossas instituições, se eles os conseguem perceber da forma que nós o construímos ou não. Se podemos pensar no processo, por exemplo, na nossa sala de trabalho, de que forma é que ela está organizada de forma confusa ou está organizada de uma forma fluida que aumenta a segurança dos cuidados que queremos prestar? Ou podemos pensar ainda noutro tipo de processo, nomeadamente nos registros, já foram aqui falados, nas políticas e procedimentos que orientam a nossa prática. Tudo isto contribui, mas deve ter sempre em conta os fatores humanos que estão subjacentes a todos estes aspectos. Eu ia terminar fazendo aqui apenas algumas considerações finais. Primeiro, acho que não somos de todo super-heróis, apesar de sermos muito fortes. A verdade é que, ao longo do nosso dia de trabalho, podemos ter situações de grande stress, de grande desgaste, e eu deixo uma palavra: peçam ajuda. Nós encontraremos sempre alguém que está disposto a estar connosco, a trabalhar connosco e a dar-nos essa ajuda, como eu acabei de dizer. Termino agradecendo a todos a vossa atenção e a convidar-vos para conhecerem o blog Segurança do Doente. É aqui que vou partilhando muito daquilo que eu vou fazendo ao longo da minha prática e da segurança do doente e dos profissionais. Portanto, fica aqui o convite para todos. Muito obrigado pela vossa atenção.